Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, rapaziada. Tá um calor aqui no Rio de Janeiro, mas nem por causa disso a gente deixa de gravar, né? O Vasco já está se preparando, vamos enfrentar o Cuiabá na quinta-feira. Inclusive eu tava vendo agora o horário, eu me espantei, o jogo vai ser 5 horas da tarde, mas aí eu me lembrei que na quinta-feira é feriado, né? E eu prevejo um jogo um pouco mais lento, né? A gente lembra que lá em Cuiabá é muito quente, e nesse horário das 5 horas eu prevejo um jogo mais lento, né? Com parada ali pra galera se refrescar. Mas é isso, né? Galera, vamos lá que eu separei algumas coisinhas pra vocês hoje, cara. Começando pelo seguinte, Globoesporte.com fez a seguinte pergunta para o Vascaíno lá no site deles. Qual é o time ideal, no seu ponto de vista, para enfrentar o Cuiabá? Eu acho esse tipo de dinâmica bem legal. A gente já tem alguns resultados, né? Eu separei aqui para vocês o elenco mais montado pelo torcedor vascaíno, o elenco que foi mais repetido, né? As escolhas mais repetidas, já está aí na tela para vocês. E eu vou falar um pouquinho sobre a escolha do torcedor vascaíno. Eu discordo, mas vamos lá. O torcedor vascaíno, na grande maioria, escolheu o seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, Léo Pelé e Maicon na zaga, na lateral esquerda, Lucas Piton. Ali no meio campo, Zé Gabriel, Medel, Payet e Paulinho Paula, e na frente, Eric Marcos e Gabriel Peck. Cara, eu discordo da grande maioria pelo seguinte, principalmente ali pelo ataque, né? A gente teria Eric Marcos e Gabriel Peck na frente. Cara, eu acho que o Vasco, nessa temporada, ainda mais nessa reta agora que a gente vem oscilando, né? O Vasco está muito adaptado a jogar com centroavante. A gente lembra que o Verratti foi expulso, ele não vai poder jogar esse jogo contra o Cuiabá. Então, cara, eu acho que o Vasco sentiria muito a falta de uma referência. Muito. A gente ficaria com dois atacantes ali muito leves. O Gabriel Peck é muito leve, o Eric Marcos é muito leve. Os zagueiros iriam engolir esses dois jogadores, sabe? Então, cara, eu acho que o Vasco, aos trancos e barrancos, ele tem que tentar colocar uma referência. Outro ponto que eu destaco, cara, é o Medel. O Medel, ele já teve várias oportunidades para jogar de volante. Em nenhuma delas ele jogou bem. A posição do Medel é zagueiro no Vasco, cara. Então eu discordo desses dois pontos. Os outros, talvez, eu até concorde, sabe? Mas no meu ponto de vista, agora tá aí na tela pra vocês. Deixa eu colocar aqui junto. Vamos lá. Esse seria o meu time ideal para enfrentar o Cuiabá. Vou explicar pra vocês. A linha defensiva é a mesma. No meu campo, eu escolhi Paulinho Paula, Praxedes e Zé Gabriel. Calma, eu vou explicar. E na frente a gente teria Eric Marcos, Payet e Gabriel Peck. Vamos lá. Primeiro ponto polêmico aqui, cara, é em relação ao Praxedes. Cara, o Praxedes, ele fez uma partida horrível contra o Goiás. Horrível, cara. Mas é aquilo que eu falo, galera, nós não temos gente melhor no banco. Se com o Praxedes foi ruim, muito ruim, se entrasse alguém do banco, poderia ter sido ainda pior. Então é aquilo, eu escolho o Praxedes, mas sem expectativas. E torcendo para que ele faça um jogo igual ele já fez em outros momentos. Talvez aquele jogo contra o Fluminense, que ele fez aquele gol de bola aérea, né? Então, esse seria o meu campo, cara. Apesar de achar que não é o ideal, mas a gente não tem jogadores melhores no banco. Infelizmente, a gente não tem. E ali na frente, eu decidi colocar o Payet. Payet jogando de falso 9. Talvez ele consiga ter um pouco mais de referência ali no ataque. Talvez lembrando longe, mas um pouquinho o Verratti, sabe? Então, e o Payet, o físico dele, ele é um jogador grande, né? Talvez ele é um jogador que ele consiga talvez se portar um pouco no meio dos zagueiros. A gente traga um pouco de dificuldade para a zaga do Cuiabá. Então, talvez esse seria o meu time ideal. Outro ponto, o torcedor vascaíno também escolheu o Léo Pelé na zaga. Sim, muita gente, eu mesmo critico o Léo Pelé, não vou passar pano aqui, eu critico, vocês que me acompanham sabem disso. Mas por que eu escolhi o Léo Pelé? A gente lembra que o Léo Pelé falhou naquele jogo contra o Internacional, que ele deixou o Ener Valencia passar ali igual um trator. Mas, cara, eu não colocaria o Medel na zaga porque eu acho que o Léo Pelé, ele tem uma boa saída de bola, no meu ponto de vista. A gente lembra que quando o Maicon tá jogando do lado do Léo, o Maicon, na maioria das vezes, ele não sai. Ele toca pro Léo Pelé ele sair com a bola. Então eu escolho o Léo Pelé por causa disso. Sim, tem suas deficiências e tal, mas eu acho que Maicon e Medel na zaga, a gente iria ter uma zaga ali muito cabeça dura pra saída de bola, no meu ponto de vista. Entendeu? Então, pra mim, esse seria o time ideal para enfrentar o Cuiabá. Galera, qual seria o time ideal pra vocês? Acessem lá o site, escreva aqui nos comentários e eu vou responder o que eu acho, vou dar minha opinião pra escalação que vocês escolherem. Tranquilidade? Então vamos ver o que mais a gente tem aqui, que eu separei pra vocês.
Um ponto de destaque, né? Mais uma vez, para quem me acompanha de perto sabe que nos últimos vídeos eu venho elogiando, apesar de tudo, muito o Léo Jardim. Venho elogiando também demais o Lucas Piton, né? O Lucas Piton, que é o jogador com mais cruzamentos certos nesse Campeonato Brasileiro. Mas aqui a gente tem os números, né? Hoje do Léo Jardim. E é o seguinte, goleiros com mais defesas difíceis no Brasileirão 2023. Em primeiro lugar, nós temos o Léo Jardim do Vasco, com 35. Ali em segundo, o Gabriel Vasconcelos do Coritiba, com 32. Marcos Felipe do Bahia com 31, João Paulo do Santos com 31 e Fábio do Fluminense com 26. A gente tem um fenômeno aqui também que eu tô reparando agora, né? Tô reparando agora nesse momento que eu tô gravando pra vocês. Os 4 goleiros, cara, são de times que estão ali brigando pra não cair, sabe? A gente tem o Coritiba, o Gabriel Vasconcelos, que é um time que praticamente já caiu, né? A gente tem o Marcos Felipe do Bahia com 31, que tá ali também o Bahia brigando pra não cair, né? E o João Paulo do Santos. Então, talvez as defesas difíceis, obviamente, elas aparecem muito para esses times que sofrem demais defensivamente, né? Então o Léo Jardim, realmente, a defesa do Vasco é muito falha na maioria das vezes, e os atacantes adversários, eles têm brecha para finalizar, para chutar, mas é aquilo, a gente não pode tirar, cara, o mérito do Léo Jardim, que vem fazendo ótimas partidas com a camisa no Vasco. No último jogo contra o Goiás, ele salvou a gente. Talvez a gente poderia ter perdido aquele jogo contra o Goiás, né? Mas o Léo Jardim fez uma partida excelente. Eu considero um goleiro muito sólido. Igualmente na posição, obviamente, cada um na sua posição, igualmente o Lucas Piton, que acerta muitos cruzamentos. Então são 2 jogadores, cara, que merecem jogar ao lado de jogadores melhores, cara. Isso eu tenho certeza. São 2 jogadores que têm potencial para jogar em times campeões. Isso eu tenho certeza absoluta, tranquilo? Agora saindo um pouquinho do Vasco, né? A gente entrando já no que vai acontecer no sábado, né? Que é a final da Libertadores. E envolve um pouquinho o Vasco também, né? A delegação do Boca Juniors chega ao Rio de Janeiro amanhã, dia 1 de novembro. A equipe argentina realizará os treinamentos de quinta e sexta no CT Moacir Barbosa. Essa notícia eu já tinha dado, né? E é aquilo, cara. Toda a sorte do mundo pro Boca Juniors, né? Obviamente eu vou torcer para o Boca. O clima já tá quente aqui no Rio de Janeiro, já tá tendo algumas confusões. A torcida do Boca já tá chegando aqui no Rio, principalmente a torcida do Boca tá ficando lá em Copacabana, né? A porrada já tá estancando, alguns tricolores estão indo lá. E galera, agora eu vou compartilhar algo sincero, vou ser sincero com vocês, cara. De coração, cara, o Boca Juniors ganhando essa final em cima do Fluminense, cara, vai me dar um alívio pra essa reta final de Campeonato Brasileiro, cara. Porque, cara, seria muito mais dolorido, cara, a gente ver um possível rebaixamento do Vasco e o Fluminense campeão. Sabe, obviamente, a minha torcida é única, somente pro Vasco continuar na Série A. Mas, cara, vai dar uma felicidadezinha pro torcedor vascaíno ver o Boca Juniors campeão. Eu acho que eu tenho muita certeza disso, sabe? E infelizmente, cara, a verdade é essa. Nos últimos anos a gente vem vivendo muito disso. A gente vem vivendo muito da desgraça dos outros times, dos nossos rivais, né? A gente seca muito pro Flamengo perder, a gente fica feliz. A gente seca muito pro Fluminense perder, a gente fica feliz. Infelizmente essa é uma realidade, né? E mais uma vez a gente vai passar por isso. Porque o nosso time não tem competência pra estar disputando os títulos, sabe? Então, cara, vai ser um alento pra mim o Boca Juniors ganhar do Fluminense. Tô sendo sincero com vocês, cara. Espero muito que isso aconteça. Acho que vai aliviar um pouco o torcedor vascaíno. Porque, cara, imagina, o Boca Juniors campeão, o Vasco rebaixado, o Fluminense campeão, o Vasco rebaixado. Seria um final de ano terrível pro torcedor vascaíno, né? Rapaziada, é o seguinte, já tá aí na tela pra vocês, né? O Maicon entra na seleção da SofaScore da rodada 30 do Campeonato Brasileiro, né? 2023. E deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui com vocês. Cara, é o seguinte, o Maicon, ele vem tendo boas atuações com a camisa do Vasco, principalmente em bola aérea. E uma certeza que eu tenho, cara, eu assisti no jogo contra o Goiás, cara. Na hora que aconteceu, eu falei, cara. Quando eu vi o Maicon saindo, não sei se ele tava cansado, aí eu falei, cara, vai melar. E não deu outra. Infelizmente entrou, a gente já falou muito sobre isso, né? Entrou o Zé Vitor e o Babi, no gol que ele fez, parece que ele subiu contra uma criança, cara. Eu tenho certeza que se o Maicon tivesse dentro de campo e disputasse aquela bola aérea com o Babi, a gente não tomaria o gol. Muito pelo Maicon ser um jogador experiente, muito pelo Maicon ter uma estatura maior, né, ter uma impulsão maior, um jogador que, acima de tudo, a casca faz a diferença, né? Então, o Maicon, acho que justamente ele entrou nessa seleção da rodada 30, porque ele fez sim uma boa partida contra o Goiás e que se ele tivesse conseguido ir até o final, cara, eu tenho certeza que o Vasco teria saído com a vitória, né? Mas, infelizmente, cara, o futebol é assim, né? Galera, só mais uma coisa, cara, eu gravando pra vocês que agora eu me lembrei lá no começo do vídeo, né, eu falei sobre montar a escalação, a gente lembra que o Rossi vai jogar, né,
O Ramon Dias ele confirmou, o Rossi ele vai para a partida, mas eu acho que o interessante seria o Rossi entrar no segundo tempo, né? Pegando jogadores do Cuiabá um pouco mais cansados, né? Então acho que isso seria mais interessante, né? É uma noticiazinha aí de brincadeira, né? A gente lembra o Daverson, que jogou no Palmeiras e tal. Ele é torcedor do Vasco, né? Ele postou essa brincadeira aí na rede social dele, no Instagram dele, porque a gente lembra que o goleiro titular do Cuiabá, ele está suspenso, né? E quem vai agarrar é esse tal de João Carlos. Aí o Daverson postou no Instagram dele, mostrando ao João Carlos a jogada de bola parada do Vasco. Ou seja, ele fez uma brincadeira aí. Lembrando que ele não esconde que ele é torcedor vascaíno, né? Inclusive, cara, seria um sonho se ele tivesse jogando com a camisa do Vasco desde o começo do Campeonato Brasileiro. Principalmente naquele momento ali que a gente tinha Pedro Raul, que não conseguia fazer gol. Pedro Raul que não conseguia morder. Talvez com o Daverson, cara, no Vasco, eu tenho certeza que a gente teria bem mais pontos, cara. É um jogador que eu acho que muita gente, pelo jeito do Daverson ser brincalhão e tal, muita gente acha que ele é um jogador que não agregaria nada, mas com certeza, cara. O Pedro Raul era quietinho e tal, mas dentro de campo não fazia nada. Prefiro o Daverson falando M, sabe, resolvendo os jogos pra gente, do que, infelizmente, a gente perdeu grande parte do Campeonato Brasileiro sem centroavante, né? O Verratti chegou, aliviou muito a gente, ajudou muita gente, mas o Verratti também já tá na hora de a gente criticar um pouco, que o Verratti vem vacilando bastante. Fez o gol, ok e tal, mas, cara, ele tá tendo bastante, eu não vou dizer muito, bastante oportunidade nos últimos jogos, mas ele não vem conseguindo cravar, né? Infelizmente, essa é a fase do nosso atacante, o Verratti. Então, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Não tem muita notícia sobre o Vasco, né? Separei algumas coisinhas aqui pra eu debater. E mais uma vez eu peço, escreva aí nos comentários o que vocês acham. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão: Vascaíno ajuda Vascaíno. Já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Rapaziada, muito obrigado pelo apoio de vocês. Muita gente comenta, eu adoro isso, cara. Então me ajudem aí. Tranquilo? Tamo junto, rapaziada. Valeu, é nóis. Tamo junto. Amanhã tem mais vídeo, hein? Valeu.